Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso pequeno curso Aprendendo Latim através dos textos. E hoje vamos continuar com o que estávamos lendo na aula anterior, que aliás foi apenas uma introdução. Magister, Ecce, Imperium Romanum Magnum Est, Rufinus, Ubi est Imperium Romanum, Magister, Imperium Romanum est in Europa, in Asia et in Africa. Paulus, ubi est Gallia, ubi est Syria. Magister, Gallia in Europa est, Syria in Asia. Felix, ubi sunt Spania, Germania et Italia. Magister, Hispania, Germania et Italia in Europa sunt. Rufinus, est ne Aegyptus in Asia? Magister, Aegyptus não in Asia, sed in Africa est. Ibi est magnus fluvius Nilus. Renus quoque magnus fluvius est. Renus non in Africa, sed in Europa est. Magnus fluvius Renus in Germania est. Tiberis fluvius Parvus non magnus est. Parvus fluvius Tiberis in Italia est. Nonne Tiberis in Italia est. Certe, Tiberis fluvius non magnus, sed Parvus in Italia est. Magister, in Europa multae provinciae sunt. Bretânia, Hispânia, Gália, Itália, Dalmácia, Grécia. Nun Germania provincia Romana est. Minime Germania provincia Romana non est. Magister, Oceano Atlanticus quoque Imperium Romano est. Ubi est Bretânia. Bretânia in Oceano Atlântico est. Magister, Corsica insula est. Corsica et Sardinia duae insulae sunt. Sicilia et Melita quoque insulae sunt. Sicilia magna insula est, sed Melita parva est. Corsica, Sardinia et Sicilia tres insulae sunt. Corsica, Sardinia, Sicilia et Melita quartur insulae sunt. Padus, magnus fluvius est. Ubi est Padus? Padus in Italia est. Magister, Roma quoque in Italia est. Roma magnum optum est. Aquileia, Brundisium et Genua quoque obita sunt. Ok. Vou só aqui fazer uma observação. Sicília, na pronúncia restaurada, seria pronunciada como Sicília, tá bom? Bom, vamos lá. Então, aqui para relembrarmos, né, não esquecermos a nossa primeira declinação, tá bem? Em que as palavras femininas, em sua grande parte, estará nela, tá bem? Então, nós temos aqui na ordem que elas aparecem, tá bem? Nominativo, genitivo, acusativo, dativo, ablativo e acusativo, ok? Então, temos na primeira coluna o singular e na segunda coluna o plural, tá bom? Província, provinciae,
Ah, ao, pela pronúncia restaurada, deveria se falar esse ai como é, provincier. Não acho, mas eu estou falando conforme como eu leio, tá? É que a gente tem que lembrar aqui é da declinação. Eu acredito que poucos de nós iremos conversar em latim, né? Então, continuando. Então, província, provinciae, provinciam, provinciae, provincia, província. O apelativo aqui, que é a quinta linha da primeira coluna, província, ele é um alongo, tá bom? Um alongo ele deveria estar acentuado por um traço em cima do A, ok? Mas eu não consigo fazer essa opção, tá? Então você tem muitas vezes o apelativo ele possui um alongo, diferente do nominativo, por exemplo, que é o acurto provincia, provincia, tá bem? Provinciae, provinciaram, províncias, provincis, provincis, provinciae. Vocês estão vendo que no dativo e no apelativo, entre aspas, um redobro do i, tudo bem? Por quê? Porque provinci faz parte do radical da palavra, tá bem? Então, como o is ele é uma desinência que indica o dativo ou apelativo na primeira declinação plural, você tem que colocar ele, não pode escrever provinces, provinces, tudo bem? Com apenas um i, você tem que colocar o i do caso, tá bom? Provincies. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso lembrar aqui para falar para vocês. Eu acredito que seja apenas isso. Sim, me lembrei, ó. Quando vocês vão procurar lá no dicionário as palavras em latim, ela aparece assim, né? No nominativo, província, e depois uma vírgula, vai ter uma vírgula e vai ter o ai, província, ai, tá bom? Província, vírgula, ai. Por quê? Como eu falei na aula anterior, né? No vídeo anterior, o que distingue as declinações é o genitivo singular, tá bem? Então, a gente vai conhecer a qual declinação pertence uma palavra pela terminação do genitivo singular, tá bem? Fazendo aqui a declinação dos neutros, tá bom? Então, nós temos 3 gêneros em latim: masculino, o feminino e o neutro, tá bom? Bom, eu não lembro se eu fiz a declinação do neutro, devo ter feito, mas nunca é demais lembrar, tá bom? Para não esquecer. Então, no mesmo esquema, certo? Que eu falei anteriormente, nós temos o nominativo, o genitivo, o acusativo, o dativo, o apelativo e o vocativo, ok? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que o nominativo e o vocativo eles são iguais quando a palavra é neutra. Se fosse uma palavra masculina, o vocativo terminaria em e, tá bem? Se fosse terminado em us, tá bom? Palavras que terminam em er, não. Imperium, imperi, tá vendo que eu dobrei aqui, né? Entre aspas o i, porque o primeiro i, imperi, faz parte do radical da palavra e o segundo i faz parte da desinência do genitivo. Imperium, imperi, imperium, imperium, imperio, imperio, imperium, imperia,
é o plural, tá bom? Imperiorum, imperiorum, imperia, imperis, imperis, imperia. Tá bem? Que mais? Ó, aqui no masculino você está vendo que é três iguais, né? Três casos iguais: o nominativo, o acusativo e o vocativo, tá bom? Imperia. Vocês estão vendo aqui, ó, como eu escrevi aqui, ó? Imperium I, Imperium I. Por quê? Eu sei que essa palavra, então, lá no dicionário eu já vou lembrar que ela pertence à segunda declinação, tá bom? É desse jeito que vai aparecer a palavra, então, nos nossos dicionários de latim. Isso aqui é muito importante também, a questão da concordância. Vamos lá, Imperium Romanum Magnum Est. Então, você tem um substantivo, um adjetivo, mais outro adjetivo, mais o verbo es, o verbo ser. Então veja o que acontece aqui, ó. Imperium é a palavra, é um nominativo, tá bom? Ele tem um adjetivo que vai concordar com ele. Então ele concorda em gênero, em caso e em número com ele, tá bom? Então imperium, neutro, romanum, também neutrum, est magnum. Então é o que nesse caso aqui é o adjetivo, tá bom? Então esse adjetivo vai também fazer a concordância com imperium, tá bem? O predicativo do sujeito aqui, magnum, o predicativo do sujeito que deve concordar sempre que possível com o sujeito imperium, tá bom? Vamos lá. Córcega et Sardinia tuae insulae sunt. Córcega e Sardínia sunt tuae insulae. Córcega e Sardínia são duas ilhas, tá bom? Então, ó, duae insulae. Esse duae aqui, ele tem a concordância, ele é declinado pela primeira e pela segunda declinação. Como o insulae é um nome feminino, o duae também tem que ser feminino, tá bom? Córcega, Sardinha et Sicília, três insulae sunt. O que acontece aqui? O 3 ele é declinado também, tá bom? Mas só que o 3 ele possui a mesma forma para o masculino e o feminino, e para o neutro é treia. Então, o 3 aquele eu posso usar tanto ele para o masculino como para o feminino, tá bem? Agora, se é uma palavra neutra, eu uso treia, ok? Então vamos lá, ó. Isso aqui é mais ou menos o que eu estava falando na aula anterior, tá? No slide anterior. Adjetivos de primeira classe. Então você tem dois tipos de adjetivos, de primeira classe e de segunda classe. O de primeira classe ele segue a terceira declinação. E o de primeira classe ele segue a primeira e a segunda declinação. Então Romanos A1. Então Romanos para o masculino, Romana para o feminino, Romanum para o neutro. E se fosse plural? Então seria Romani, Romanai, Romana. Então estaria assim: Romani, Ae, A. Ok? E também temos alguns advérbios aí que apareceram também no nosso texto. Nosso texto não tem muitas novidades gramaticais. Tem pouca coisa. Então, ó, é que, eis, ubi, onde e ibi, ali. Bom, e eu acho que já é possível então fazermos a nossa leitura e traduzindo. É que, eis o Império Romano. Eu não falei isso para vocês, mas o latim ele não tem artigo, tá bom? Então nós temos que ir colocando o artigo conforme formos traduzindo, tá bom? Império Romanum Magnum Est.
O Império Romano é grande. Ubi est Império Romano. Onde, onde está o Império Romano? O Império Romano est em Europa, em Ásia et em África. O Império Romano está na Europa, na Ásia e na África. Então, o Império Romano conseguiu alcançar 3 continentes. Ubi est Gália, ubi est Síria. Onde está a Gália? Onde está a Síria? Gália em Europa est. A Gália está na Europa. Síria em Ásia. A Síria na Ásia. Ubi sunt Espanha, Germânia et Itália. Onde estão a Espanha, a Germânia e a Itália? Espanha, Germânia et Itália em Europa sunt. A Espanha, a Germânia e a Itália, ou poderia trazer como Espanha mesmo, né? A Espanha, a Germânia e a Itália estão na Europa. Est ne Egiptus em Ásia? O Egito está na Ásia? A Egiptus não em Ásia, sed em África est. O Egito não está na Ásia, mas está na África. Ip est magnus fluvius Nilus. Eis o grande, aqui, o grande rio Nilo. Renus quoque magnus fluvius est. O Reno também é um grande rio. Renus não em África, sed em Europa est. O Reno não está na África, mas está na Europa. Magnus fluvius Renus em Germania est. O grande rio Reno está na Germânia. Tiberis fluvius parvus no magnus est. Tiberis é um rio pequeno, não é grande. Parvus fluvius Tiberis Italia est. O pequeno rio Tiberis está na Itália. Non ne Tiberis Italia est. Por acaso onde está, não está na Itália? Por acaso a Tibéria não está na Itália? Certamente, quero ter certamente. Tiberis fluvius non magnus, sed parvus Italia est. O Tiberis não é grande, é um rio grande, mas é pequeno. Mas é um pequeno rio, né? Que está na Itália. Não ficou boa essa tradução, vamos lá. Tiberis fluvius non magnus. O Tiberis não é grande. Não grande, né? Mas não é grande, mas é pequeno. Está na Itália. Em Europa, multae provincia sunt. Britânia, Espanha, Gália, Itália, Dalmácia, Grécia. Na Europa, há muitas províncias. A Bretanha, a Espanha, a Gália, a Itália, a Dalmácia, a Grécia. Num Germânia, província romana est. Por acaso não é a Germânia uma província romana? Mínima? Não. Germânia, província romana não est. A província romana, a Germânia não é uma província romana. Oceanos Atlânticos, quoque Império Romano est. O Oceano Atlântico também está no Império Romano. Ubi est Britânia. Britânia, onde está a Bretanha? Bretanha em Oceano Atlântico Oeste. A Bretanha está no Oceano Atlântico.
Córcega, Ínsula Este. A Córcega é uma ilha. Córcega et Sardinia, duae insulae sunt. A Córcega e a Sardinha são duas ilhas. Sicilia et Melita, qualquer insulae. A Sicília e a Melita também são ilhas. Sicilia magna est. Magna insula est. A Sicília, Melita prova est. Mas a Melita é pequena. Córcega, Sardinha et Sicília, três insulae sunt. A Córcega, a Sardinha e a Sicília são três ilhas. Córcega, Sardinha, Sicília et Melita, quartuor insulae sunt. A Córcega, a Sardinha, a Sicília e a Melita são quatro ilhas. Lembrando que quartuor não é declinada, tá bem? Não é declinada essa palavra. Padus, Magnus Fluvio Est. O Pado, é um grande rio. Up est Patus. Onde está o Patus? Patus em Itália est. O Patus está na Itália. A Roma, quoque em Itália est. A Roma também está na Itália. Roma magnum optum est. Roma é uma grande cidade. Aquileia Prondício et Genua, quoque opta sunt. Aquileia, Prondício e Gênua também são cidades. Como a gente pode ver aqui, ó, optum e opta. A gente já sabe que essa palavra aqui é da segunda declinação e neutra. Olha o plural aqui de opta. De optum, aliás. O plural opta. É o plural do neutro. É isso aí. Bom, então aqui a gente finaliza a nossa aulinha de hoje, tá bom? Desculpe por não saber os nomes atuais de algumas cidades, tá bem? Mas é isso. Então, até o nosso próximo vídeo.